Vista-se simples, sirva os convidados. Foram as palavras que meu filho Rafael disse enquanto eu terminava de ajustar a gravata do meu único terno. 57 anos de vida, 30 anos trabalhando sol a sol como carpinteiro e pedreiro, 8 anos de viuvez carregando a saudade da minha Lourdes, e tudo o que eu queria naquela tarde de sábado era estar presente na festa de 10 anos de formatura do meu filho. Mas ali, parado na sala da minha casa simples no bairro Santa Ângela, em Poços de Caldas, eu ouvi aquilo e senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Meu filho não queria que eu fosse como pai. Ele queria que eu fosse como funcionário. Olhei para Rafael, procurando nos olhos dele algum sinal de que aquilo era uma piada de mau gosto. Mas o que vi foi frieza. A mesma frieza que eu vinha sentindo nos últimos 3 anos, desde que ele casou com Viviane e começou a frequentar aquele mundo de gente rica e cheia de pose. Do lado de fora, ainda dentro do carro, eu via Viviane mexendo no celular, impaciente, como se minha presença atrasasse algo importante. O clima estava abafado, aquele calor típico de fim de tarde mineira, e eu sentia o suor escorrer pelas costas, mas não era só o calor, era a humilhação queimando por dentro. Pai, não complica, disse Rafael, ajeitando o relógio caro no pulso. É só uma festa. Muita gente importante vai estar lá. Advogados, juízes, empresários. A Viviane organizou tudo certinho e... Bem, seria melhor se o senhor ajudasse servindo. Discretamente. Eu segurei firme no encosto da cadeira velha da sala, aquela mesma cadeira onde minha Lourdes se sentava para costurar à noite. E foi naquele momento, com o barulho da televisão da Dona Conceição vazando pela janela da casa ao lado e o cheiro de café vindo da cozinha, que eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Vista-se simples, sirva os convidados, disse meu filho, enquanto eu me arrumava para a cerimônia. E agora estou aqui contando essa história para vocês, porque preciso tirar esse peso do peito e mostrar que às vezes Deus age de formas que a gente nunca imagina. Meu nome é João Olegário, tenho 57 anos e moro no bairro Santa Ângela, em Poços de Caldas, interior de Minas Gerais. Sou viúvo há 8 anos. Minha Lourdes se foi levada por um câncer que a consumiu em 6 meses, e desde então a casa ficou mais silenciosa, mais vazia, mas eu segui em frente porque era isso que ela teria querido. Trabalhei a vida toda com as mãos. Carpinteiro, pedreiro, faz tudo. Qualquer serviço honesto que aparecesse, eu pegava. Não tenho vergonha disso. Foi com essas mãos calejadas que construí a vida dos meus 2 filhos. Rafael, o mais velho, hoje com 32 anos, e Marcelo, com 28, professor em São Paulo. Rafael sempre foi o orgulho da família. Inteligente, dedicado, passou no vestibular para Direito, e eu, que mal terminei o ensino fundamental, via nele a realização de tudo que eu não pude ser. Vendi o terreno que meu pai tinha deixado de herança, um pedaço de terra nos fundos da cidade, para pagar a faculdade dele. Não me arrependo. Um pai faz o que tem que fazer. Ele se formou, passou na UAB, começou a trabalhar num escritório grande aqui de Poços mesmo, e a vida dele decolou. Conheceu Viviane numa festa de casamento. Uma moça bonita, de família tradicional, arquiteta, cheia de sobrenome importante. Casaram há 3 anos numa cerimônia que eu mal reconheci meu filho. Tudo muito chique, muito distante de mim. Depois do casamento, Rafael começou a mudar. As visitas ficaram raras. Quando vinha, ficava pouco tempo, sempre com pressa, sempre olhando o celular. Eu entendia. Vida de advogado é corrida. Mas doía. Doía ver que o menino que eu carreguei nas costas, que eu ensinei a andar de bicicleta, que chorou no meu ombro quando a mãe morreu, agora mal olhava nos meus olhos. Viviane nunca gostou de mim. Isso eu sabia desde o começo. Ela me via como o sogro desajeitado, o velho que não sabia conversar sobre vinhos ou viagens internacionais. Nas poucas vezes que estivemos juntos, ela sorria amarelo e logo arrumava desculpa para sair da sala. Naquele sábado, dia 10 de novembro, Rafael ia fazer a festa de 10 anos de formatura. Viviane tinha organizado tudo num clube exclusivo da cidade, o Clube Campestre, onde só sócio entra. Tinha contratado buffet, decoração cara, chamado todos os colegas advogados, juízes, gente graúda de Poços de Caldas. Quando Rafael me ligou na quinta-feira avisando da festa, eu fiquei feliz.
Finalmente, ele estava me incluindo em algo importante da vida dele. Fui até a cidade, no centro, e comprei uma gravata nova. Passei a tarde de sexta limpando meu único terno, aquele azul marinho que uso em casamentos e velórios. E pedi para Dona Conceição, minha vizinha, passar a camisa branca que eu tinha guardado. Sábado amanheceu claro, céu aberto. Aquele sol de novembro que esquenta, mas não oprime. Tomei meu café, li o jornal na varanda. Conversei com Dona Conceição, que estava regando as plantas do outro lado do muro. "Animado para a festa, João?" Ela perguntou sorrindo. "Animado", respondi. "Faz tempo que eu e o Rafael não temos um momento juntos. Vai ser bom." Ela assentiu, mas eu vi uma sombra de preocupação no rosto dela. Dona Conceição me conhece há 30 anos. Ela sabe ler o que eu nem sempre falo. Às 4 da tarde, comecei a me arrumar. Tomei banho demorado. Fiz a barba com cuidado. Passei loção que ganhei no aniversário. Vesti a calça do terno, a camisa branca bem passada, coloquei o cinto, calcei o sapato preto que eu tinha engraxado pela manhã. Fui até o espelho do quarto, aquele espelho antigo que era da Lourdes, e me olhei. Um homem de 57 anos me encarava de volta. Cabelo grisalho, rugas ao redor dos olhos, mãos ásperas, mas um homem digno. Um homem que trabalhou honestamente a vida inteira. Coloquei a gravata nova e ajeitei o nó. Foi nesse momento que ouvi o carro estacionar na frente de casa. Peguei a carteira, a chave e fui até a sala. Rafael entrou sem bater, como sempre fazia quando ainda morava aqui. Mas dessa vez era diferente. Ele estava impecável. Terno cinza claro, sapato de couro brilhante, cabelo arrumado com gel. E foi quando eu terminava de ajustar a gravata que ele olhou para mim, avaliou meu terno de cima a baixo e disse: "Vista-se simples, sirva os convidados." Eu parei. Achei que tinha ouvido errado. "Como é, filho?" Rafael suspirou impaciente. "Pai, é o seguinte, a festa está cheia de gente importante, muito importante. A Viviane organizou tudo com muito cuidado, contratou garçons, mas faltou gente no último minuto. Seria bom se o senhor pudesse ajudar, servindo, discretamente." Senti o sangue gelar nas veias. "Você quer que eu sirva os convidados? Na sua festa? É só uma ajuda, pai. Não é nada demais. Vista algo simples, uma calça preta, camisa branca e fica na parte de trás servindo bebida, salgadinho. Ninguém precisa saber que o senhor é meu pai. Ninguém precisa saber que o senhor é meu pai." Essas palavras ecoaram na minha cabeça como um trovão distante. Segurei no encosto da cadeira velha da sala porque minhas pernas tremeram. "Rafael, eu sou seu pai." "Eu sei, pai. Mas é que, olha, o pessoal que vai estar lá é muito exigente. São pessoas de outro nível. A Viviane está nervosa com tudo e ela pediu isso?" Rafael ficou quieto. A resposta estava no silêncio dele. Olhei pela janela e vi Viviane dentro do carro mexendo no celular, sem nem olhar para casa, sem nem olhar para mim. "Rafael, eu criei você. Vendi o terreno do seu avô para pagar sua faculdade. Trabalhei em 3 obras ao mesmo tempo para você não passar necessidade. E agora você quer que eu sirva bebida para os seus amigos como se eu fosse nada? Não é assim, pai. O senhor está exagerando." "Não, filho. Você é que está mostrando quem você virou." Rafael olhou para o relógio. "Pai, eu não tenho tempo para discutir. O senhor vai ou não vai?" Respirei fundo. Senti um aperto no peito, mas minha voz saiu firme. "Eu não vou." "Como assim não vai?" "Eu não vou servir ninguém na sua festa, Rafael. E também não vou como convidado onde eu não sou bem-vindo. Pode ir. Aproveite sua festa." Rafael abriu a boca para dizer algo, mas fechou. Virou as costas e saiu sem olhar para trás. Eu fiquei ali parado na sala, ouvindo o barulho do carro se afastando. O sol ainda entrava pela janela, iluminando a poeira no ar. Tirei a gravata devagar, depois o paletó e sentei na cadeira da Lourdes. E foi ali, naquela solidão ensurdecedora, que eu chorei. Chorei pela primeira vez desde o funeral da minha esposa. Deixe nos comentários de onde você está assistindo isso. Se você já passou por algo parecido, por uma decepção de alguém que você ama, você sabe o quanto dói. E se inscreva no canal para acompanhar o restante dessa história, porque ela está só começando. Fiquei sentado naquela cadeira por não sei quanto tempo. A tarde ia caindo, a luz do sol ficando alaranjada,
entrando pela janela e pintando as paredes da sala de dourado. A casa estava silenciosa demais. Até o barulho da rua parecia ter sumido. Eu olhava para o retrato da Lourdes na parede. Aquela foto que tiramos no nosso 20º aniversário de casamento, onde ela sorri segurando uma rosa amarela, e me perguntava o que ela diria se estivesse viva. O que ela faria? Lourdes sempre foi firme. Ela não aceitava desaforo de ninguém, mas ao mesmo tempo tinha um coração enorme. Ela amava os meninos mais do que tudo, e eu sabia, no fundo, que ela ficaria partida se visse o que o Rafael tinha se tornado. Levantei devagar, ainda com o terno vestido, e fui até a cozinha. Coloquei água para fazer café. Precisava de algo quente, algo que preenchesse aquele vazio gelado que tinha se instalado no peito. Enquanto a água fervia, ouvi a voz da dona Conceição do outro lado do muro. "João, tudo bem aí?" Abri a porta dos fundos. Ela estava no quintal dela, com o avental florido, segurando um regador. "Tudo sim, dona Conceição." Ela me olhou do jeito que só uma pessoa que te conhece há décadas consegue olhar, vendo através das palavras. "O Rafael já foi?" "Já." "E você não foi junto?" Respirei fundo. Não deu certo. Ela colocou o regador no chão e veio até o muro. "O que aconteceu, João?" Contei. Contei tudo. As palavras do Rafael, a frieza, a vergonha que ele sentia de mim. Dona Conceição ouviu em silêncio. E quando terminei, ela balançou a cabeça devagar. "Esse menino esqueceu de onde veio." "Ele mudou, dona Conceição. Casou com aquela moça e virou outra pessoa." "Não é a moça, João, é ele. A moça só mostrou o que já estava lá dentro. Ninguém muda assim da noite pro dia se não tiver semente plantada." Fiquei quieto. Ela tinha razão, mas doía admitir. "O Marcelo sabe disso?" "Não. O Marcelo está em São Paulo trabalhando. Ele liga toda semana, vem me visitar quando pode. É diferente." "É porque o Marcelo não esqueceu de onde veio," ela disse firme. "Esse aí lembra. Lembra de você, lembra da mãe dele, lembra do esforço." Ela suspirou e colocou a mão no meu ombro por cima do muro. "João, você é um homem bom, sempre foi. E Deus não esquece dos homens bons. Pode demorar, mas não esquece." Agradeci e voltei para dentro. O café tinha fervido. Servi uma caneca, coloquei açúcar e fui sentar na varanda. O céu estava ficando roxo, aquela cor de fim de tarde que eu sempre gostei. As cigarras começavam a cantar. Tirei o paletó do terno, afrouxei os botões da camisa e fiquei ali, tomando café devagar, tentando processar o que tinha acontecido. Foi quando o telefone tocou. Era o telefone fixo, aquele velho aparelho de mesa que ficava na sala. Pouquíssima gente ligava ali. Entrei e atendi. "Alô? Senhor João Olegário?" "Sim, sou eu. Aqui é o Dr. Henrique Pacheco, do escritório Pacheco em Associados. O senhor tem um momento para conversarmos." Franzi a testa. Não conhecia nenhum Dr. Henrique. "Sobre o quê?" "Sobre um terreno que o senhor vendeu há alguns anos. Há uma questão legal que preciso discutir pessoalmente com o senhor. Poderia passar no meu escritório na segunda-feira de manhã?" "Que terreno?" "O lote que ficava na extensão da Rua dos Jacarandás, que o senhor vendeu em 2012. A prefeitura desapropriou a área para a construção de uma escola municipal e há valores de indenização envolvidos." Meu coração disparou. "Indenização?" "Sim, senhor. Valores significativos. Mas preciso conversar pessoalmente para explicar os detalhes. O senhor pode vir segunda-feira, às 9 da manhã, Rua Barão de Itaúna, número 247, Centro." "Posso sim." "Ótimo. Traga seus documentos pessoais e, se tiver, a escritura da venda do terreno." "Está bem. Até segunda, senhor João. Tenha um bom final de semana." Desliguei o telefone e fiquei parado, segurando o fone na mão. Indenização, terreno, valores significativos. Aquele terreno tinha sido a herança que meu pai deixou. Um pedaço de chão nos fundos da cidade, com capim alto e cerca de arame. Eu tinha vendido por R$25 mil em 2012 para pagar a faculdade do Rafael. E agora a prefeitura tinha desapropriado aquilo. Sentei novamente na cadeira da sala, ainda processando. Não fazia ideia do que valores significativos queria dizer. Podia ser 5 mil, 10 mil. Qualquer coisa já seria uma ajuda. Mas algo dentro de mim, algo que eu não conseguia explicar, dizia que aquilo era mais do que coincidência. No dia em que meu filho me humilhou,
No dia em que fui desprezado por quem eu mais amei, Deus colocava uma porta na minha frente. Obrigado, Lourdes, murmurei, olhando para o retrato dela. Sei que é você aí de cima cuidando de mim. A noite caiu. Troquei de roupa, comi uma sopa que tinha feito pela manhã e fui deitar. Mas dormi pouco. A cabeça fervilhava de pensamentos. Rafael na festa, cercado de gente importante, fingindo que eu não existia. E eu ali, em casa, com uma ligação misteriosa que podia mudar alguma coisa. Domingo passou devagar. Fui à missa na igreja de São Benedito, como sempre faço. A dona Conceição estava lá, acenou para mim. O padre falou sobre perdão e família, e cada palavra parecia dirigida a mim. Depois da missa, almocei em casa, liguei para o Marcelo em São Paulo. Não contei o que tinha acontecido com o Rafael. Não queria preocupá-lo. Conversamos sobre a netinha Alice, sobre o trabalho dele, sobre a vida. Pai, quando o senhor vem nos visitar? Ele perguntou. Breve, filho, breve. Segunda-feira amanheceu nublada. Vesti minha calça jeans boa, uma camisa clara, e fui a pé até o centro. Rua Barão de Itaúna, número 247. O escritório ficava num sobrado antigo reformado, com placa dourada na porta. Subi a escada, bati, e uma secretária simpática me recebeu. Senhor João Olegário? Sim. O doutor Henrique está esperando. Por favor. Me levou até uma sala ampla, com estante cheia de livros, mesa de madeira polida, e um homem de uns 40 anos, de óculos, que se levantou e estendeu a mão. Senhor João, prazer. Sente-se, por favor. Sentei. O coração batia forte. Ele abriu uma pasta com documentos. Vou ser direto, senhor João. O terreno que o senhor vendeu em 2012 foi desapropriado pela prefeitura em 2023 para a construção de uma escola municipal. A legislação prevê que, em casos de desapropriação, os antigos proprietários têm direito a uma indenização complementar, especialmente quando a venda foi feita abaixo do valor de mercado. E quanto seria essa indenização? Doutor Henrique me olhou nos olhos. 850 mil reais. Eu congelei. Quanto? 850 mil reais, senhor João. O valor foi calculado com base na valorização da área e no impacto social da construção. O processo já está em fase final. O senhor só precisa assinar alguns documentos e o dinheiro será depositado em até 60 dias. 850 mil reais. Minha cabeça girou. Eu, que vivia com uma aposentadoria de menos de 2.000 por mês, ia receber quase 1 milhão de reais. Eu não sei o que dizer. Doutor Henrique sorriu. É seu por direito, senhor João. O senhor só precisa assinar aqui, aqui e aqui. Assinei. As mãos tremiam. Quando saí daquele escritório, o sol tinha aberto entre as nuvens. Caminhei pelas ruas do centro como se estivesse flutuando. Deus tinha um plano. Sempre teve. E agora, eu sabia exatamente o que fazer. Voltei para casa ainda meio em transe. 850 mil reais. Era um número que não fazia sentido na minha vida. Nunca tinha visto tanto dinheiro junto. Nem quando vendi o terreno, nem em todos os anos de trabalho somados. Entrei em casa, fechei a porta e sentei na cadeira da sala. A luz do meio-dia entrava pela janela, iluminando o chão de cimento queimado, as paredes simples, o sofá velho. Fiquei ali, olhando para tudo. A televisão de tubo que eu tinha há 15 anos, a mesinha de centro com a toalha de crochê que a Lourdes tinha feito, o varal de fotos na parede, casamento, aniversário dos meninos, dia da formatura do Rafael. Rafael. O nome dele voltou à minha mente como um choque. Na empolgação da notícia, eu tinha esquecido por alguns minutos, mas agora lembrava. Lembrava da frieza no olhar dele, das palavras, do desprezo. Peguei o celular e fui até os contatos. O nome dele estava lá. Rafael. Filho. Pensei em ligar, em contar. Filho, você não vai acreditar no que aconteceu. Mas segurei o impulso. Algo dentro de mim dizia para esperar, para não agir por emoção, para pensar. Guardei o celular e fui até o quintal. A tarde estava quente. Peguei as plantas, alimentei o Pipoca, o cachorro vira-lata que tinha adotado há 2 anos, e fiquei ali, sentado no banquinho de madeira, olhando o céu. O que eu faço, Lourdes? Falei baixinho. O que eu faço com tudo isso? O vento balançou as folhas da goiabeira, e foi como se a voz dela viesse com o vento. Usa com sabedoria, João. Não para ferir, para construir.
À noite, a dona Conceição bateu no portão. João, tem um pedaço de bolo aqui. Fiz de fubá, do jeito que você gosta. Abri o portão e ela entrou, sorrindo, com a travessa coberta com um pano de prato. Obrigado, dona Conceição. Quer um café? Aceito. Sentamos na varanda. Cortei 2 pedaços de bolo, servi o café e ficamos ali em silêncio por um tempo. Você está diferente hoje, ela disse, me olhando de lado. Aconteceu alguma coisa? Contei. Contei sobre o advogado, a indenização, o valor. Ela arregalou os olhos. Meu Deus do céu, João! Isso é a mão de Deus. É, concordei. Mas agora eu não sei o que fazer. Como assim não sabe? O Rafael, dona Conceição, quando ele souber disso... Ela levantou a mão, me interrompendo. João, escuta aqui. Esse dinheiro é seu. Você vendeu aquele terreno, você tem direito a ele. O Rafael não tem nada a ver com isso. Mas eu vendi o terreno para pagar a faculdade dele. E você fez isso como pai, por amor. Não foi empréstimo, não foi investimento esperando retorno. Foi amor de pai. Agora o que Deus te devolveu é seu. E você decide o que fazer. Fiquei quieto. Ela tinha razão. E se o Rafael aparecer pedindo dinheiro? Aí você vai ter que decidir o que é amor verdadeiro e o que é ser usado, João. Passamos mais um tempo conversando. Quando ela foi embora, já era noite alta. Deitei na cama, mas o sono não vinha. Fiquei olhando para o teto, pensando. Rafael tinha me humilhado. Tinha pedido para eu servir os convidados dele como se eu fosse um estranho. Como se eu não fosse o homem que deu tudo por ele. Mas ele era meu filho. Eu amava ele. Sempre amei. Mesmo agora, com a dor ainda fresca no peito, eu amava. A pergunta era, o que fazer com esse amor? Dormi tarde. Sonhei com a Lourdes. Ela estava na cozinha, fazendo pão, como fazia todo sábado. E quando eu entrava, ela virava para mim e dizia, João, o dinheiro não vai curar a dor dele, mas pode curar a sua. Acordei com o sol já alto. Era terça-feira. Levantei, tomei banho, fiz café e sentei na mesa da cozinha com um bloco de papel e uma caneta. Escrevi: o que fazer com o dinheiro? Reformar a casa, comprar um carro, ajudar o Marcelo, criar algo em memória da Lourdes, guardar para emergências. Olhei para a lista. Era simples, mas era o que fazia sentido. Não ia comprar luxo, não ia esbanjar. Ia usar aquele dinheiro para viver com dignidade e para ajudar quem realmente importava. E Rafael? Bom, Rafael ia ter que aprender uma lição. Passei a semana inteira planejando. Conversei com um mestre de obras que conhecia, o seu Mário, e pedi para ele fazer um orçamento de reforma da casa. Pintura nova, troca do piso da sala e cozinha, reforma do banheiro, troca das janelas. Vai ficar nova, João, ele disse animado. Vai ficar linda. Fui até uma concessionária na cidade. Não queria nada extravagante. Vi um carro popular, branco, simples, mas novo. Peguei o cartão do vendedor e disse que voltaria. Liguei para o Marcelo. Filho, tudo bem? Tudo, pai. E o senhor? Tudo ótimo. Escuta, eu queria te fazer uma pergunta. Você e a Júlia precisam de alguma coisa? Alguma ajuda? Ele riu. Pai, a gente está bem. Por quê? Só queria saber. O senhor está estranho. Aconteceu alguma coisa? Depois eu conto. Agora só quero que você saiba que eu te amo, tá bom? Ele ficou quieto do outro lado. Eu também te amo, pai. Muito. Desliguei o telefone com um nó na garganta. Depois liguei para a igreja de São Benedito e pedi para falar com o padre Antônio. Padre, é o João Olegário. João, tudo bem? Tudo. Queria conversar com o senhor sobre um projeto. Posso passar aí amanhã? Claro. Às 15h? Perfeito. Na quarta-feira fui até a igreja. O padre me recebeu na sacristia, ofereceu um copo d'água e sentamos. Contei tudo. A indenização, o dinheiro e o que eu queria fazer. Padre, eu queria criar um fundo de bolsas de estudo para jovens carentes, em memória da minha esposa Lourdes. Ela sempre dizia que educação era a única coisa que ninguém pode tirar da gente. O padre sorriu, emocionado. João, isso é lindo. É uma forma de perpetuar o amor dela. Eu queria que a igreja administrasse, escolhendo os jovens, acompanhando os estudos, tudo certinho. Vamos fazer isso, João, com muito carinho. Saí de lá com o coração leve. Estava começando a entender o que a Lourdes tinha dito no sonho. O dinheiro não ia curar a dor do Rafael.
Mas estava curando a minha, porque eu estava escolhendo construir, não destruir. Demorou 2 semanas para o dinheiro cair na conta. Eu checava o aplicativo do banco todos os dias, até que numa quinta-feira de manhã, lá estava, R$ 850 mil. Fiquei olhando para aquele número na tela do celular. Parecia irreal. Parecia que a qualquer momento ia sumir, mas não sumiu. Na sexta, comecei a colocar os planos em prática. Fechei com o seu Mário a reforma da casa. Ele trouxe a equipe no sábado mesmo e já começaram a trabalhar. Quanto tempo leva, seu Mário? 1 mês, João. No máximo 1 mês e meio. Vai ficar show de bola. Os vizinhos começaram a reparar. A dona Conceição, claro, sabia de tudo e estava feliz como se o dinheiro fosse dela. João merece. Eu a ouvi dizer para a dona Marlene, outra vizinha. Trabalhou a vida inteira. Deus é justo. Na segunda-feira seguinte, fui até a concessionária e comprei o carro. Um Onix branco, 0 quilômetro. Quando saí dirigindo com o cheiro de carro novo, quase chorei. Parei num semáforo e olhei para o volante. Minhas mãos calejadas segurando um volante de carro novo. Obrigado, senhor, murmurei. Cheguei em casa e estacionei na frente. A dona Conceição veio correndo do quintal dela. João, isso é um carro novo? É. Meu Deus, que bênção! A notícia se espalhou rápido. Poços de Caldas é cidade pequena. Todo mundo conhece todo mundo. Em poucos dias, a vizinhança inteira sabia que João Olegário tinha comprado um carro novo e estava reformando a casa. E notícia na cidade pequena voa. Foi numa quarta-feira à tarde que meu celular tocou. Nome na tela: Rafael, filho. Meu coração disparou. Fazia quase 1 mês que a gente não falava. Desde o dia da festa. Atendi. Alô? Pai? Oi? Tudo bem? A voz dele era estranha, forçadamente casual, tentando parecer normal. Tudo. Escuta, pai, é verdade que o senhor comprou um carro? Então era isso. Ele tinha ouvido falar. É verdade. Silêncio do outro lado. E está reformando a casa? Estou. Mais silêncio. Pai, de onde veio esse dinheiro? Respirei fundo. Isso não é da sua conta, Rafael. Como assim não é da minha conta? Eu sou seu filho. Exatamente. Você é meu filho, não meu contador, e definitivamente não meu juiz. Pai, eu só estou preocupado. Preocupado com o quê? Você não estava preocupado quando me pediu para servir os convidados na sua festa. Não estava preocupado quando não me ligou mais depois daquele dia. Pai, Rafael, eu não te liguei. Você não me procurou. E agora você quer saber de onde veio o dinheiro? É que o pessoal está comentando aqui na cidade, dizendo que o senhor recebeu uma grana alta, e eu fiquei sabendo. Só queria entender. Você quer entender ou você quer dinheiro? Silêncio pesado. Pai, não é assim. Então como é, Rafael? Ele suspirou. Esquece, pai. Esquece. A gente conversa depois. E desligou. Fiquei com o celular na mão, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Ele não tinha ligado para saber como eu estava. Não tinha ligado para pedir desculpas. Tinha ligado porque ouviu falar de dinheiro. À noite, a dona Conceição veio me visitar. João, o Rafael ligou? Ligou. E? Queria saber do dinheiro. Ela balançou a cabeça, chateada. Esse menino ainda vai aprender a lição. Eu espero, dona Conceição. Eu espero. Passaram-se mais alguns dias. A reforma avançava. A casa estava ficando irreconhecível. Paredes lisas e pintadas de um bege claro. Piso novo na sala. Cozinha reformada com armários brancos. Eu chegava todo dia e ficava admirado. Aquela casa onde eu tinha criado meus filhos, onde a Lourdes tinha vivido os últimos anos, estava renascendo. Numa sexta-feira, resolvi ir até o centro tomar um café na padaria Estrela do Sul, onde sempre ia aos sábados. Estacionei o carro e entrei. O dono da padaria, seu Osvaldo, me cumprimentou com um sorriso enorme. João, ouvi dizer que você está chique agora. Ri sem graça. Chique não, seu Osvaldo, só com um pouco mais de tranquilidade. Dizem que você recebeu uma grana boa. Recebi uma indenização de um terreno antigo. Direito meu. E está certíssimo. Deus abençoa quem trabalha honesto. Sentei numa mesa perto da janela e pedi um café com pão de queijo. Enquanto esperava, vi pela vidraça Rafael passando do outro lado da rua. Ele me viu também. Parou. Ficou parado uns segundos olhando. Eu segurei o olhar dele. Não desviei. Não acenei.
Ele abaixou a cabeça e seguiu andando. Senti uma pontada no peito, mas não saí correndo atrás dele. Não ia implorar por respeito. Voltei para casa e passei o resto do dia ajudando o seu Mário com algumas coisas da reforma. À noite liguei para o Marcelo. Filho, como está a minha netinha? Lindona, pai, tá falando tudo agora. Esses dias ela falou seu nome. Vovô João. A gente gravou. Sorri emocionado. Manda o vídeo para mim. Vou mandar agora. Pai, quando o senhor vem nos visitar, a Alice está com saudade. Logo, filho. Só terminar a reforma aqui. Reforma? Contei. Contei tudo. A indenização, o dinheiro, a reforma, o carro. Marcelo ficou em silêncio por uns segundos. Pai, isso é incrível. O senhor merece tudo isso. Obrigado, filho. E o Rafael, ele sabe? Sabe, ligou querendo saber de onde veio o dinheiro. Claro que ligou, Marcelo disse com um tom amargo. Esse cara só pensa nele mesmo. Ele é seu irmão, Marcelo. Eu sei, pai, mas ele não trata o senhor direito. Nunca tratou depois que casou. Eu sei, filho, mas eu não vou deixar a mágoa me consumir. Eu vou viver bem. E se ele quiser voltar, vai ter que ser com respeito. É isso aí, pai. Eu te admiro muito. Muito mesmo. Desliguei o telefone com o coração aquecido. Pelo menos um dos meus filhos tinha aprendido o que eu ensinei. E era esse filho que ia receber o amor que ele merecia. A reforma terminou em 5 semanas. No dia que o seu Mário e a equipe finalizaram, fiquei parado na porta de casa olhando tudo com olhos marejados. A casa estava linda. Parecia outra. Paredes limpas, brancas e bege. Piso de cerâmica clara na sala e cozinha. Janelas novas, banheiro reformado. Pintura externa caprichada. E aí, João? Gostou? Seu Mário perguntou sorrindo. Gostei? Seu Mário, ficou um sonho. Muito obrigado. Apertamos as mãos. Paguei o combinado, dei uma gorjeta extra para os rapazes e quando eles foram embora, fiquei sozinho na casa silenciosa. Andei pelos cômodos devagar, tocando as paredes, sentindo a textura lisa. Entrei no quarto e olhei para a cama arrumada, para o guarda-roupa que eu tinha lixado e envernizado. Lourdes, você está vendo isso? Falei baixinho. Nossa casa está nova. Está bonita. Sentei na cama e fechei os olhos. Senti a presença dela ali, o cheiro dela, a voz dela. E foi nesse momento que tive certeza do que precisava fazer. Na segunda-feira, voltei à igreja de São Benedito e conversei com o padre Antônio. Padre, quero oficializar o projeto das bolsas de estudo. Ótimo, João. Vamos precisar de alguns documentos e definir os critérios de seleção. Passamos a tarde inteira conversando. Decidimos que o fundo ia se chamar Projeto Lourdes de Oliveira Olegário, Educação e Esperança. Seriam oferecidas 5 bolsas de estudo por ano para jovens carentes de Poços de Caldas que quisessem cursar faculdade ou curso técnico. E quanto o senhor quer destinar para o projeto? O padre perguntou. 300 mil reais, respondi. Para começar. Depois a gente vê como manter com doações e outras formas. Padre Antônio ficou emocionado. João, isso vai mudar a vida de muita gente. Eu espero, padre. Eu espero. Na semana seguinte, começamos a organizar tudo. Fizemos um pequeno evento na igreja para divulgar o projeto. A comunidade compareceu. Tinha gente que eu não via há anos. Falei no microfone, nervoso, mas firme. Meu nome é João Olegário. Muitos de vocês me conhecem. Trabalhei como carpinteiro e pedreiro nessa cidade por mais de 30 anos. Perdi minha esposa, Lourdes, há 8 anos. Ela sempre dizia que educação era a única coisa que ninguém podia tirar da gente. Então hoje eu estou aqui para anunciar o projeto Lourdes de Oliveira Olegário, um fundo de bolsas de estudo para jovens que querem estudar, mas não têm condições. Porque eu acredito que todo mundo merece uma chance. E porque eu quero honrar a memória da mulher que me ensinou a amar. As pessoas aplaudiram. Algumas choraram. A dona Conceição estava na primeira fileira, chorando de emoção. Depois do evento, várias pessoas vieram me abraçar, me agradecer, me dar parabéns. Seu João, o senhor é um exemplo, disse uma senhora idosa que eu não conhecia. Que Deus te abençoe sempre, disse outra. Saí de lá com o coração cheio. Finalmente estava fazendo algo que realmente importava. Nos dias seguintes, a notícia do projeto se espalhou. Saiu no jornal local. Uma reportagem pequena, mas estava lá.
Aposentado cria fundo de bolsas em memória da esposa. E foi aí que o Rafael apareceu. Era sábado de manhã. Eu estava no quintal regando as plantas quando ouvi a campainha. Fui até o portão e lá estava ele, sozinho, com o carro estacionado na frente. Oi, pai. Oi, Rafael. Ficamos nos encarando por alguns segundos. Posso entrar? Abri o portão. Ele entrou, olhou para a casa reformada e parou. Nossa, ficou diferente. Ficou. Entramos. Ele olhou ao redor impressionado. O senhor reformou tudo. Reformei. Sentamos na sala. Ele nas cadeiras novas que eu tinha comprado, eu no sofá. Pai, eu vi a reportagem no jornal sobre o projeto. Viu? 300 mil reais. É muita grana. É o que eu quis destinar. Ele olhou para as mãos. Pai, eu não sabia que o senhor tinha recebido tanto dinheiro. Agora sabe. E eu queria conversar sobre isso. Cruzei os braços. Fala. Ele respirou fundo. Pai, eu acho ótimo o projeto. É lindo, é nobre. Mas não era melhor o senhor guardar esse dinheiro, investir, pensar no futuro? Eu estou pensando no futuro, Rafael. No futuro de jovens que vão ter uma chance melhor. Mas e o senhor? Eu estou bem. Tenho a casa reformada, tenho um carro, tenho a aposentadoria. Não preciso de mais nada. Ele ficou quieto. Pai, eu vim aqui porque eu queria pedir desculpas. Olhei para ele. Pela primeira vez desde que ele tinha entrado, olhei realmente para ele. Desculpas pelo quê? Pelo que eu disse. No dia da festa foi errado, muito errado. Foi. Eu estava sob pressão. A Viviane estava nervosa. Tinha muita gente importante e você teve vergonha de mim. Ele abaixou a cabeça. Não foi isso, pai. Foi, Rafael, foi exatamente isso. Você teve vergonha do pai carpinteiro, do pai simples, do pai que vendeu o terreno do avô para pagar sua faculdade. Eu sei, pai, e eu sinto muito. Sentir é pouco, Rafael. Ele olhou para mim surpreso. Você quer que eu ache que agora, porque você viu que eu tenho dinheiro, você voltou aqui pedindo desculpas de verdade? Ou você voltou porque quer alguma coisa? Pai, não é isso. Então o que é? Ele ficou em silêncio. Rafael, eu te amo. Sempre amei. Mas respeito é diferente de amor. E você não me respeita há muito tempo. Eu respeito, pai. Não, você não respeita. Se respeitasse, não teria me pedido para servir bebida para os seus amigos. Se respeitasse, teria me ligado depois para pedir desculpas de verdade. Mas você não ligou. Você sumiu. E só apareceu agora porque ouviu falar de dinheiro. Não é verdade. Então por que você demorou 1 mês para vir aqui? Ele não respondeu. Levantei do sofá. Rafael, eu quero que você saia. Pai, sai, Rafael. Vai para casa. Pensa na sua vida. E quando você tiver certeza do que realmente quer, você volta. Mas não volta por interesse. Volta por amor. Ele levantou, visivelmente abalado. Pai, eu não vim por interesse. Então por que você veio? Porque eu sou seu filho. Ótimo. Então age como filho. Filho respeita pai. Filho ama pai. Filho não tem vergonha de pai. Ele saiu devagar. Entrou no carro e foi embora. Fiquei na varanda, vendo o carro sumir na esquina. E pela primeira vez em muito tempo não senti culpa por ter sido duro. Senti alívio. A semana seguinte foi tranquila. Eu estava me acostumando com a casa nova, com o carro novo, com a rotina nova. Acordava cedo, tomava café na varanda, levava o pipoca para passear, ia à feira comprar verduras frescas. A vizinhança toda comentava sobre a reforma, sobre o projeto das bolsas, sobre como João Olegário tinha dado a volta por cima. Você merece, João. A dona Marlene dizia toda vez que me via. Na quinta-feira à noite, meu celular tocou. Era o Marcelo. Pai, tudo bem? Tudo, filho. E você? Tudo ótimo. Escuta, eu consegui tirar uns dias de folga. Posso ir aí no fim de semana com a Júlia e a Alice? Meu coração pulou de alegria. Pode, claro que pode. Quando vocês chegam? Sexta à noite. Vamos de carro. Umas 6 horas a gente deve estar aí. Fico esperando vocês. Desliguei o telefone sorrindo. Fazia quase 1 ano que eu não via minha netinha Alice pessoalmente. Ela tinha 3 anos agora e, pelo que o Marcelo contava, era falante, esperta, cheia de energia. Passei a sexta inteira preparando a casa. Arrumei o quarto de hóspedes que eu tinha reformado, coloquei lençóis limpos, comprei brinquedos simples para a Alice,
Fui ao mercado e enchi o carrinho de coisas que o Marcelo gostava: pão de queijo, doce de leite, goiabada, biscoito de polvilho. Às 6:30 da tarde, ouvi o carro estacionar na frente. Saí correndo. Marcelo desceu primeiro, sorrindo. Júlia saiu do outro lado e do banco de trás veio a Alice, pulando de animação. "Vovô João!" Ela gritou, correndo para mim. Peguei ela no colo e apertei forte. Ela cheirava a shampoo de criança, a inocência, a amor puro. "Minha netinha linda, como você cresceu!" Ela riu toda faceira. "Vovô, você tem um carro novo?" "Tenho. Quer ver?" "Quero." Coloquei ela no chão e mostrei o carro. Ela ficou maravilhada, tocando no capô, olhando as rodas. Marcelo e Júlia me abraçaram. "Pai, a casa está linda," Marcelo disse entrando. "Não acredito que é a mesma casa." Júlia estava boquiaberta. "Seu João, que transformação! Ficou incrível. Morei cada cômodo. Contei sobre a reforma, sobre o projeto das bolsas, sobre tudo o que tinha acontecido." Marcelo ouvia com um brilho orgulhoso nos olhos. "Pai, eu estou muito feliz por você. Muito mesmo." À noite, fizemos um jantar simples. Arroz, feijão, bife acebolado, salada. A Alice sentou no meu colo e comeu comida do meu prato. "Vovô, por que o Rafael não veio?" Marcelo perguntou casualmente. "Ele não foi convidado." Marcelo parou de mastigar e me olhou. "Vocês brigaram?" Contei. Contei sobre o dia da festa, sobre a humilhação, sobre a ligação depois, sobre a visita dele querendo saber do dinheiro. Marcelo ficou vermelho de raiva. "Eu não acredito que ele fez isso, que ele teve coragem de pedir para o senhor servir os convidados." "Fez. Pai, ele sempre foi metido, mas isso passou de todos os limites." "Eu sei, filho, mas eu não vou carregar raiva. Eu só não vou aceitar falta de respeito." Júlia colocou a mão na minha. "Seu João, o senhor está certíssimo. Ninguém merece ser tratado assim, ainda mais pelo próprio filho." Passamos o resto da noite conversando, rindo, vendo a Alice brincar. No sábado, levei todo mundo para passear pela cidade. Fomos ao centro, tomamos sorvete na pracinha, visitamos a igreja onde o projeto estava sendo organizado. Padre Antônio estava lá e ficou feliz em conhecer o Marcelo e a família dele. "Seu pai é um homem abençoado," ele disse. "Está fazendo algo muito bonito." "Eu sei, padre. Eu sempre soube que meu pai era especial." À tarde voltamos para casa e fizemos um churrasco no quintal. A Alice brincava com o pipoca, Júlia ajudava na cozinha, Marcelo cuidava da grelha. "Pai, posso te fazer uma pergunta?" Marcelo disse enquanto virava os espetinhos. "Pode." "O senhor já pensou em usar parte desse dinheiro para vir morar perto da gente em São Paulo?" Olhei para ele surpreso. "Morar em São Paulo?" "É, pai. Aqui o senhor fica sozinho. Lá a gente está. A Alice podia ver o senhor todo dia. A gente podia te ajudar com tudo." Fiquei quieto, pensando. "Marcelo, eu agradeço, de coração. Mas minha vida é aqui. Minha história é aqui. A memória da sua mãe está aqui." Ele assentiu meio triste. "Eu entendo, mas a porta está sempre aberta. Eu sei, filho, e eu visito vocês mais vezes, prometo." Domingo de manhã fomos à missa juntos. A Alice ficou quietinha no banco segurando minha mão. Depois da missa, várias pessoas vieram me cumprimentar, conhecer minha família. "Esse é meu filho Marcelo, a nora Júlia e minha neta Alice," eu dizia, orgulhoso. Almoçamos em casa. Júlia fez uma macarronada deliciosa. A Alice comeu 3 pratos. À tarde, eles arrumaram as malas. Estava na hora de voltar para São Paulo. Na despedida, Marcelo me abraçou forte. "Pai, obrigado por tudo, por ser esse exemplo, por nos ensinar o que é ser homem de verdade." Segurei o rosto dele com as 2 mãos. "Você é um filho maravilhoso, Marcelo, e eu tenho muito orgulho de você." Júlia me abraçou também, chorando. "Seu João, o senhor é uma inspiração." A Alice pulou nos meus braços. "Vovô, volta logo." "Volto, minha linda. Volto logo." Vi o carro dele sumindo na esquina e fiquei ali parado no portão com o coração cheio. Pelo menos um dos meus filhos tinha aprendido o que realmente importava, e isso já era uma vitória. A semana começou chuvosa. Aquela chuva fina e persistente de dezembro que deixa tudo úmido e cinza. Fiquei mais em casa, organizando papéis do projeto das bolsas, conversando com o padre Antônio pelo telefone, planejando os próximos passos. Na quarta-feira, a chuva deu uma trégua.
Resolvi ir ao supermercado fazer compras. Peguei o carro e fui até o atacadão do outro lado da cidade. Estava empurrando o carrinho pelo corredor de cereais quando ouvi uma voz que fez meu sangue gelar. João! Virei. Era Viviane, minha nora, com um carrinho cheio de compras caras. Vinhos importados, queijos especiais, coisas que eu nem sabia o nome. Viviane. Ela olhou para mim, surpresa, e depois seu olhar desceu para o meu carrinho. Arroz, feijão, café, pão, coisas simples. Quanto tempo? Ela disse com aquele sorriso falso. Vi que reformou a casa, ficou bonita. Obrigado. E o projeto das bolsas? Muito nobre. Fiquei quieto, esperando. Ela ajeitou o cabelo nervosa. João, eu queria conversar com você sobre uma coisa. Pode falar. Ela olhou ao redor, checando se tinha alguém perto, e baixou o tom de voz. O Rafael anda meio estranho ultimamente. Ele voltou daquela conversa com você muito abalado. Eu não fiz nada além de falar a verdade. Eu sei, mas, olha, eu sei que naquele dia da festa eu fui insensível. Insensível? Está bem, eu fui escrota. Eu fui horrível. E eu peço desculpas. Olhei para ela. Havia algo de genuíno nos olhos dela. Pela primeira vez. Viviane, você me tratou como se eu fosse lixo, como se eu fosse um estorvo na vida do seu marido. Ela baixou a cabeça. Eu sei. E eu estava errada. Por que você me tratou assim? Ela ficou quieta por alguns segundos. Porque eu tinha vergonha. Vergonha de mim? Vergonha de que as pessoas do meu círculo vissem que o sogro do Rafael era um pedreiro, um homem simples. E agora? Agora eu vejo que eu fui uma idiota. Que você é mais homem do que a maioria dos caras de terno que eu conheço. E que eu estraguei a relação do meu marido com o pai dele por causa da minha arrogância. Respirei fundo. Viviane, eu não sei o que você quer que eu diga. Eu não quero que você diga nada. Eu só queria que você soubesse que eu errei e que eu estou tentando consertar. Consertar como? Tentando convencer o Rafael a vir aqui pedir desculpas de verdade. Não por interesse, por amor. Ele precisa querer isso, Viviane. Não adianta você empurrar. Eu sei, mas eu vou tentar. Ela colocou a mão no carrinho hesitante. João, você é um homem bom, e eu fui uma nora horrível. Espero que um dia você possa me perdoar. Perdoar eu posso, Viviane. Esquecer é mais difícil. Ela assentiu com os olhos marejados. É justo. Nos despedimos. Ela foi para um lado, eu para outro. No caminho de volta para casa, fiquei pensando naquela conversa. Será que ela estava sendo sincera? Ou era mais uma jogada para tentar me amolecer? Só o tempo ia dizer. Cheguei em casa, guardei as compras e fui sentar na varanda. O sol tinha voltado a aparecer entre as nuvens. À noite, recebi uma mensagem no WhatsApp. Era do Marcelo. Pai, acabei de saber pelo Rafael que a Viviane te encontrou no mercado. Ela te disse alguma coisa estranha? Respondi. Ela pediu desculpas. Pareceu sincera. Mas vou esperar para ver. Cuidado, pai. Ela é manipuladora. Eu sei, filho. Pode ficar tranquilo. Na sexta-feira, fui à igreja para uma reunião sobre o projeto das bolsas. Já tínhamos 20 inscrições de jovens interessados. O padre Antônio estava radiante. João, isso está superando todas as expectativas. Olhei os nomes dos jovens nas fichas. Filhos de empregadas domésticas, de motoristas, de pedreiros como eu. Jovens que sonhavam em ser médicos, engenheiros, professores. Padre, como a gente vai escolher só 5? Vamos fazer uma comissão. Analisar cada caso com cuidado. E nos próximos anos a gente aumenta o número de bolsas. Saí de lá com o coração aquecido. No caminho para casa, passei em frente ao escritório de advocacia onde o Rafael trabalhava. Vi o nome dele na placa. Rafael Olegário. Advogado. Parei o carro e fiquei olhando. Meu filho. O menino que eu segurava no colo. O adolescente que eu ensinei a dirigir. O jovem que chorou no meu ombro quando a mãe morreu. Agora um homem distante, frio, perdido em um mundo que eu não reconhecia. Volta, filho, murmurei. Volta para casa. Volta para o que realmente importa. E segui dirigindo, porque eu não podia forçá-lo a voltar. Ele tinha que escolher. Janeiro chegou com sol forte e céu azul. O calor era intenso, típico do verão mineiro. A cidade estava mais vazia. Muita gente tinha viajado para a praia ou para visitar parentes. Eu fiquei. Tinha muito o que fazer. O projeto das bolsas estava entrando na fase final.
A comissão tinha analisado todas as fichas e escolhido os 5 primeiros contemplados, jovens entre 18 e 22 anos, todos com histórias de superação, todos com sonhos grandes. Marcamos a cerimônia de entrega das bolsas para o último sábado de janeiro na igreja de São Benedito. Passei a semana ajudando a organizar. Cadeiras, som, convites. A dona Conceição estava empolgadíssima, ajudando em tudo. João, isso aqui vai ser lindo. Lindo! Na sexta à noite, véspera da cerimônia, eu estava em casa revendo os discursos que ia fazer quando meu celular tocou. Era Rafael. Atendi, surpreso. Alô? Pai, oi. Tudo bem? Tudo. Silêncio. Pai, eu soube da cerimônia amanhã, das bolsas. Soube. Eu queria ir. Meu coração acelerou. Queria? Queria. Se o senhor deixar. Rafael, não é questão de deixar ou não. É uma cerimônia pública. Qualquer um pode ir. Eu sei, mas eu queria ir como seu filho, não como curioso. Fiquei quieto, tentando entender onde ele queria chegar. Rafael, você é meu filho, sempre foi. Sempre vai ser. Então eu posso ir? Pode. Obrigado, pai. Ele desligou. Fiquei com o celular na mão, sem entender direito o que tinha acontecido. Sábado amanheceu ensolarado. Vesti minha roupa boa, uma calça social bege e uma camisa branca de manga comprida. Passei perfume e fui para a igreja. Quando cheguei, já tinha gente chegando. Os 5 jovens contemplados estavam lá com as famílias. Mães chorando de emoção, pais orgulhosos, irmãos menores correndo pelo pátio. O padre Antônio me recebeu com um abraço. Hoje é um grande dia, João. É, padre, é muito emocionante. A igreja foi enchendo. Vizinhos, amigos, membros da comunidade. A dona Conceição estava na primeira fileira acenando para mim. Estava quase na hora de começar quando vi Rafael entrando, sozinho. Ele estava de calça jeans e camisa clara, simples. Nossos olhos se encontraram. Ele acenou, meio sem jeito. Eu acenei de volta. Ele sentou no fundo. A cerimônia começou. O padre Antônio fez uma oração linda, falou sobre educação, esperança e amor ao próximo. Depois foi minha vez de falar. Subi ao púlpito, nervoso. Olhei para as pessoas reunidas ali. Respirei fundo. Meu nome é João Olegário. Muitos aqui me conhecem. Trabalhei a vida inteira com as mãos. Sou um homem simples, mas eu sempre acreditei em uma coisa, que todo mundo merece uma chance. Minha esposa Lourdes, que está lá no céu, sempre dizia que educação era a única herança que ninguém podia tirar da gente. Então, quando Deus me deu a oportunidade de receber um dinheiro inesperado, eu soube o que fazer. Criar esse projeto, em memória dela, para que jovens como esses 5 aqui na frente tenham a chance que talvez eu não tive. A chance de estudar, de sonhar, de ser mais. Minha voz falhou. Parei. Respirei. Hoje eu estou entregando essas 5 bolsas. Mas o que eu espero mesmo é que esses jovens levem junto uma mensagem. Nunca desistam. Nunca deixem ninguém dizer que vocês não são capazes, porque vocês são, e Deus está com vocês. As pessoas aplaudiram. Alguns choravam. Chamei os 5 jovens para frente, um por vez. Entreguei os certificados, dei um abraço em cada um, ouvi os agradecimentos emocionados. Uma das meninas, a Mariana, de 19 anos, filha de empregada doméstica, que ia cursar enfermagem, me abraçou chorando. Obrigada, seu João, obrigada. O senhor não sabe o que isso significa. Eu sei, filha, eu sei. Depois da cerimônia, teve um lanche comunitário no salão da igreja. Bolo, suco, salgadinho. As famílias dos jovens me agradeciam sem parar. Foi quando Rafael se aproximou. Pai, posso falar com o senhor? Pode. Saímos para o pátio da igreja, onde tinha menos gente. Ele olhou para o chão, nervoso, e depois me encarou. Pai, eu estava errado. Muito errado. Fiquei quieto, esperando. Eu tive vergonha do senhor. Tive vergonha da sua profissão, da sua simplicidade. E eu fui um idiota, porque enquanto eu estava preocupado em impressionar gente que não importa, o senhor estava aqui, fazendo algo que realmente faz diferença. Ele limpou as lágrimas que começaram a descer. Pai, eu vi aqueles jovens ali dentro, vi a esperança no olho deles. E eu lembrei que eu fui um deles, que o senhor vendeu o terreno do vovô para pagar minha faculdade. E eu nunca agradeci de verdade. Rafael,
Deixa eu terminar, pai, por favor. Assenti. Eu não vim aqui por causa do dinheiro. Eu vim porque eu preciso do meu pai de volta. Porque eu errei e porque eu quero consertar. Se o senhor me der uma chance. Olhei para ele. Meu filho, chorando, vulnerável, humano. Rafael, eu nunca deixei de te amar. Nunca. Mas respeito é diferente de amor. Eu sei, pai. E eu vou reconquistar seu respeito, dia após dia. Eu prometo. Abri os braços. Ele veio e me abraçou. E nós ficamos ali, abraçados, chorando, no pátio daquela igreja, enquanto o sol de janeiro batia forte e o sino tocava ao longe. Eu te amo, pai. Eu também te amo, filho. Quando nos separamos, ele limpou o rosto e sorriu envergonhado. Posso voltar a te visitar? Pode. As portas da minha casa estão sempre abertas para você. Obrigado, pai. Voltamos para o salão juntos. A dona Conceição me viu e sorriu, fazendo sinal de joinha. O resto da tarde foi leve. Conversamos, comemos bolo, tiramos fotos. Quando estava escurecendo, Rafael se despediu. Semana que vem eu volto, pai, com calma, para conversarmos melhor. Estarei esperando. Vi ele entrar no carro e ir embora. E pela primeira vez em meses, senti que meu filho estava voltando. As semanas seguintes foram de reconstrução. Rafael voltou no sábado seguinte, como prometeu. Dessa vez, trouxe Viviane junto. Ela estava nervosa. Eu via nos olhos dela. Sentamos na varanda. Eu servi café e bolo de fubá que a dona Conceição tinha feito. Seu João, Viviane começou hesitante. Eu queria pedir desculpas, de verdade, pelo que eu fiz, pelo que eu disse, pela forma como tratei o senhor. Olhei para ela. Viviane, você me tratou como se eu fosse invisível. Eu sei, e foi horrível da minha parte. Por que você fez isso? Ela respirou fundo. Porque eu fui criada num mundo onde a aparência é tudo, onde o que importa é o que os outros pensam. E eu tinha vergonha de apresentar o senhor para aquelas pessoas. E agora? Agora eu vejo o quanto eu estava errada, o quanto aquelas pessoas são vazias, e o quanto o senhor é real. Rafael colocou a mão no ombro dela. Pai, a Viviane está tentando mudar. Nós dois estamos. Mudar é bom, mas leva tempo. Eu sei, Viviane disse. E eu não estou pedindo que o senhor me perdoe agora. Só estou pedindo uma chance de mostrar que eu posso ser uma nora melhor. Fiquei em silêncio por um momento. Está bem, mas tem uma condição. Qual? Rafael perguntou. Respeito. Se vocês voltarem a me tratar com desprezo, eu fecho a porta. Para sempre. Nunca mais, pai. Rafael disse, firme. Nunca mais. A partir dali, as visitas se tornaram frequentes. Rafael vinha aos sábados, às vezes sozinho, às vezes com Viviane. Conversávamos, almoçávamos juntos, assistíamos futebol na TV. A relação estava sendo reconstruída, tijolo por tijolo. Em fevereiro, o Marcelo veio visitar de novo, dessa vez sozinho. Júlia tinha ficado em São Paulo com a Alice por causa de uma cirurgia simples que a menina ia fazer, retirada de amígdalas. Pai, como está a situação com o Rafael? Ele perguntou. Melhorando, devagar, mas melhorando. Ele mudou mesmo? Está tentando. Marcelo ficou quieto, olhando para o quintal. Eu quero acreditar, pai, mas é difícil esquecer o que ele fez. Eu entendo, filho, mas todo mundo merece uma segunda chance. Até o Rafael. O senhor é mais bonzinho do que eu. Ri. Não é bondade, Marcelo, é sabedoria. Guardar mágoa só machuca quem guarda. Passamos o fim de semana juntos. Fomos pescar num sítio de um amigo, tomamos cerveja à noite na varanda, conversamos sobre a vida. Pai, o senhor está feliz? Ele perguntou na noite de domingo. Estou, filho, estou em paz. É tudo o que eu queria. No começo de março, recebi uma ligação do padre Antônio. João, preciso falar com você. Pode vir aqui na igreja? Fui. Quando cheguei, ele estava com um sorriso enorme no rosto. João, senta aqui, tenho uma notícia. O que foi, padre? Lembra do projeto das bolsas? Claro. Pois é, a história se espalhou. Saiu numa reportagem maior no Jornal de Belo Horizonte. E agora tem empresários querendo doar dinheiro para o projeto. 2 empresas já entraram em contato comigo. Querem contribuir. Arregalei os olhos. Sério, sério. João, o que você começou aqui está virando um movimento. As pessoas estão se inspirando, querem ajudar. Fiquei emocionado. Padre, isso é inacreditável. É a mão de Deus, João.
É a resposta das suas orações. Saí de lá com o coração explodindo de gratidão. Liguei para o Marcelo e contei. Ele ficou eufórico. Liguei para o Rafael e contei. Ele ficou emocionado. Pai, o Senhor é incrível. Não sou eu, filho, é Deus trabalhando. Naquela noite, sentei na varanda e olhei para o céu estrelado. Lourdes, você está vendo isso? Está vendo o que a gente começou? Obrigado por me guiar. Obrigado por estar comigo sempre. O vento balançou as folhas da goiabeira, e eu soube que ela estava ali. Abril chegou trazendo o outono. As manhãs ficaram mais frescas, as tardes ainda quentes e as noites agradáveis. Eu continuava minha rotina, café da manhã na varanda, passeios com o Pipoca, visitas à igreja, conversas com a Dona Conceição. O projeto das bolsas estava crescendo. Com as doações das empresas, conseguimos aumentar para 10 bolsas no próximo ano. O padre Antônio estava organizando tudo com muito cuidado. João, você plantou uma semente que está virando uma árvore, ele disse, numa das nossas reuniões. Rafael e Viviane vinham me visitar todo fim de semana. A relação estava bem melhor. Viviane tinha mudado, menos arrogante, mais humana. Rafael tinha voltado a ser o filho que eu conhecia, atencioso, carinhoso. Numa tarde de sábado, ele me fez uma proposta. Pai, eu estava pensando, e se a gente fizesse uma parceria? Que tipo de parceria? Eu queria oferecer assessoria jurídica gratuita para os jovens do projeto, ajudar com documentação, questões legais, essas coisas. Olhei para ele surpreso e emocionado. Rafael, isso seria incrível. Então está decidido. A partir do mês que vem, eu vou dedicar algumas horas por semana para isso. Abracei meu filho. Estou orgulhoso de você. Ele sorriu com os olhos brilhando. Estou tentando ser o filho que o Senhor merece. Em maio fizemos uma festa na igreja para comemorar os 6 meses do projeto. Os 5 primeiros bolsistas estavam lá, contando como estava sendo a experiência na faculdade. A Mariana, a menina que ia cursar enfermagem, falou no microfone. Seu João, o Senhor mudou minha vida. Eu estava prestes a desistir do meu sonho. Mas o Senhor me deu esperança. E agora eu vou retribuir. Vou me formar e vou ajudar outras pessoas, assim como o Senhor me ajudou. Chorei. Chorei de emoção, de gratidão. Depois da festa, Rafael, Marcelo, que tinha vindo de São Paulo especialmente para o evento, e eu sentamos numa mesa no salão da igreja. Pai, a gente queria conversar uma coisa com o Senhor, Marcelo disse. Fala, filho. A gente estava pensando em criar um site para o projeto, para divulgar melhor, para receber doações online, para alcançar mais gente. E eu posso cuidar da parte legal disso tudo, Rafael completou. Registrar como ONG, organizar os documentos. Olhei para os dois, meus filhos, juntos, trabalhando por algo maior. Vocês querem fazer isso? Queremos, pai, muito. Então vamos fazer. Os meses seguintes foram de muito trabalho. O site foi criado. O projeto virou uma ONG oficialmente registrada. As doações aumentaram. Conseguimos ampliar para 15 bolsas no ano seguinte. Em agosto, recebi um convite para dar uma palestra numa escola municipal. Fui nervoso, mas decidi ir. Falei para uma sala cheia de adolescentes sobre trabalho honesto, dignidade e a importância de nunca desistir dos sonhos. No final, uma menina de uns 15 anos levantou a mão. Seu João, o senhor é rico agora? Sorri. Depende do que você chama de rico, minha filha. Se é ter dinheiro no banco, eu tenho um pouco. Mas se é ter paz no coração, amor da família e propósito na vida, aí sim eu sou muito rico. A sala aplaudiu. Em setembro, no aniversário de morte da Lourdes, fui ao cemitério com flores. Sentei no banco perto do túmulo e conversei com ela. Lourdes, fazem 9 anos que você se foi. E eu ainda sinto sua falta todos os dias. Mas eu sei que você está orgulhosa. Orgulhosa do projeto. Orgulhosa dos meninos. Orgulhosa de mim. Eu estou bem, amor. Estou em paz. E sei que um dia a gente se encontra de novo. O vento balançou as árvores do cemitério. E eu soube que ela tinha ouvido. Em outubro, fizemos a cerimônia de entrega das novas 10 bolsas. A igreja estava lotada. Imprensa local compareceu. O prefeito da cidade fez questão de estar presente. Quando subi ao púlpito para falar, olhei para a plateia e vi minha família toda ali. Marcelo, Júlia e a Alice na primeira fileira. Rafael e Viviane logo atrás.
a dona Conceição ao lado deles, o padre Antônio sorrindo, os jovens bolsistas esperançosos, e senti que tinha chegado onde precisava chegar. Há um ano atrás, eu estava sentado na minha casa, humilhado, triste, sem saber o que fazer. Mas Deus tinha um plano. Sempre teve. Hoje eu estou aqui, não porque sou especial, mas porque acreditei. Acreditei que dor pode virar propósito, que queda pode virar recomeço, e que amor verdadeiro nunca se perde. Olhei para o Rafael. Às vezes as pessoas que a gente ama nos decepcionam. Mas isso não significa que a gente para de amar. Significa que a gente dá tempo, dá espaço e espera que elas voltem. Do jeito certo, com respeito, com amor verdadeiro. Olhei para o Marcelo. E às vezes a gente descobre que a maior riqueza não está no dinheiro. Está nas pessoas que ficam, que amam de verdade, que constroem junto. Respirei fundo. Então, eu agradeço. Agradeço a Deus. Agradeço a minha Lourdes lá do céu. Agradeço a cada um que está aqui. E dedico esse projeto a todos que um dia foram desprezados, humilhados, subestimados. Porque vocês são dignos. Vocês são capazes. E vocês merecem todas as chances do mundo. A igreja explodiu em aplausos. Depois da cerimônia, Rafael veio até mim. Pai, obrigado. Por quê? Por não desistir de mim. Segurei o rosto dele. Eu nunca desistiria de você, Rafael. Nunca. Voltamos para casa juntos naquela tarde. Eu, Rafael, Viviane, Marcelo, Júlia e a Alice. Fizemos um almoço de família. Risadas, histórias, comida boa. E quando o sol começou a se pôr, sentei na varanda com um café na mão e olhei para tudo ao meu redor. A casa reformada, o carro na garagem, o Pipoca dormindo aos meus pés, a família reunida dentro de casa, o projeto das bolsas mudando vidas. E senti que finalmente estava completo, porque tinha aprendido que a verdadeira vitória não é sobre os outros, é sobre si mesmo. É escolher amor quando te oferecem ódio, é escolher perdão quando te oferecem rancor. É escolher construir quando te oferecem destruição. Obrigado, Senhor, murmurei. Obrigado por tudo. E naquele momento, com o céu pintado de laranja e roxo, eu soube que a história não era sobre vingança. Nunca foi. Era sobre recomeço. Era sobre dignidade. Era sobre amor que transforma. E era sobre um homem simples que, mesmo desprezado, escolheu ser grande, não pelos olhos do mundo, mas pelos olhos de Deus.